imprensa, já já vai começar o seminário, né? Então a gente chamou essa coletiva antes do seminário, considerando hoje o Dia Internacional dos Povos Indígenas, considerando a largada das mulheres hoje, saindo dos seus territórios, né, de todas as regiões do Brasil, né, rumo a Brasília, em defesa dos seus territórios. Né? A nossa marcha tem um tema principal: território, nosso corpo, nosso espírito. E é marcando essa posição, reafirmando a importância dessa luta pela garantia dos nossos territórios, é que as mulheres tomam essa decisão de chegar em Brasília, protagonizando também essa luta, né, que nesse momento de conjuntura tão instável, tão difícil, de tantos ataques, não só para nossos direitos, mas para nossas vidas, é importante que a gente assuma também essa liderança para reforçar essa luta, né, em defesa da Mãe Terra. Então, hoje nós temos já mulheres saindo de todos os estados brasileiros. Temos confirmação já de em torno de 100 mulheres que estão já começando essa marcha rumo a Brasília e com a previsão de chegada para amanhã à tarde, onde nós vamos instalar o nosso acampamento ali no espaço da Funarte. No domingo, nós vamos realizar o nosso fórum, né, o Fórum Nacional das Mulheres Indígenas, durante todo o dia. Temos uma programação cultural à noite. Né? Na segunda-feira, dia 12, vamos realizar um ato pela saúde indígena. No dia 13, logo cedo, né, a partir das 7 horas, a gente vai estar na concentração para a nossa marcha, a primeira marcha das mulheres indígenas. E logo mais a gente vai também, né, reforçar ali e se juntar ao ato pela educação, considerando que nós também estamos nessa luta aí, né, em defesa da educação em nossos territórios, em nossas aldeias. E no dia 14, nós vamos nos juntar à Marcha das Margaridas. Será o encontro das mulheres indígenas com as mulheres camponesas, né, mulheres urbanas, porque nós temos certeza que o século XXI é das mulheres. E nós, indígenas, não podemos estar fora dessa liderança, desse fortalecimento, dessa luta, que só se conecta cada vez mais em toda a América Latina e no mundo. Eu sou Célia Chacriabá, da região sudeste do Brasil. Também estamos aqui na organização da marcha com as companheiras, vem somando. A marcha, na verdade, ela se inicia há mais de 3 anos atrás, desde o processo mesmo do engajamento nosso das mulheres indígenas nos seus territórios. E como Sônia disse, já temos a previsão de mais 100 povos confirmados. Estamos esperando em torno de 2.000 mulheres indígenas. Frente a esse momento de ataque aos nossos direitos, a esse genocídio anunciado, também não apenas com as nossas lideranças indígenas homens, mas também com nós mulheres indígenas, porque nós entendemos que a flexibilização do armamento no campo também atinge diretamente o útero das mulheres, mas principalmente o útero da terra. Cada vez que mata uma liderança indígena, mata também o útero do território. Por isso, nós mulheres indígenas iremos fazer, frente a esse momento, a denúncia ao genocídio, ao etnocídio e ao ecocídio, principalmente entendendo que as mulheres indígenas têm uma responsabilidade nesse momento como um movimento de cura para uma sociedade que se encontra doente. E nós pensamos se juntar com a Marcha das Margaridas, porque nós ou juntamos agora ou a história não nos vai se perdoar. Depois de mover os microfones, por favor, senão não briga bem. Meu nome é Nan, eu sou do povo Caingangue, da região sul, e estamos aqui junto com as companheiras também, né, organizando essa marcha, que, como a Célia falou, já vem há 3 anos sendo construída, né, e nós, enquanto mulheres, né, a presença nossa enquanto mulheres na construção e na condução, né, desse nosso movimento, ele é fundamental, porque a gente acaba que está vindo, né, nós mulheres do sul, por exemplo, principalmente a região sul, que é uma região que é vista como uma região que não tem indígenas, e é a região que nós sofremos mais ataque enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto povos indígenas. Na região sul a gente vem de contexto de retomadas,
Então, assim, tá somando junto com as companheiras das outras regiões, compartilhando, né, as nossas lutas, as nossas resistências, é fundamental nesse momento que a gente vem sofrendo, né, esse ataque, esse arrancamento, né, dos nossos direitos enquanto povos indígenas, que vem sendo retomado, né, essa política, né, integracionista que vem lá de trás e estão querendo retomar isso, e nós, mulheres indígenas, não vamos deixar acontecer. Nós estamos unidas contra todo e qualquer tipo, né, de violências, negando todo e qualquer tipo de colonização, né, por nós, pelas nossas ancestrais e pelos nossos filhos e outros que virão, né. Então, estar nessa marcha para nós hoje é um momento de fortalecimento do nosso espírito, do nosso corpo enquanto mulheres indígenas, para nós estar sempre ligado à nossa terra, estar sempre enraizado à nossa terra, e é isso que nós vamos trazer como força, como algo que vai marcar essa marcha. Creio que seja, né, esse nosso espírito da terra que está falando, a voz das mulheres indígenas falando enquanto terra. Então eu acho que esse é o nosso momento de união, de estar unidas enquanto mulheres indígenas. Está previsto, né, aí 1.500 indígenas reunidas, né, dos diversos povos. Acho que mais de 100 povos vão estar envolvidos nessa marcha, e as mulheres já estão se mobilizando, saindo dos territórios hoje, e creio que seja isso, assim, né, frente a esses ataques, né, contra o genocídio dos povos indígenas e pela garantia, né, dos nossos direitos, que sejam respeitados os direitos que estão constitucionalmente garantidos, que estão imbricados em vários acordos e marcos internacionais que não está sendo respeitado, principalmente por esse momento, esse governo, né, que vem a todo tempo nos provocando no sentido de achar que nós indígenas não vamos, que nós vamos nos calar, mas nós não vamos nos calar, né? E essa luta, ela não está só pelas mulheres, mas é uma luta coletiva dos povos indígenas. A marcha se constrói não só pelas mulheres, mas também pela juventude, pelas mulheres jovens, pelas juventudes que estão envolvidas nos movimentos, e creio que seja isso, assim, é um momento de fortalecimento e é um momento que está ecoando a nossa força, porque acham que vão nos abater, que nós vamos se abater, mas nós não vamos, porque nosso corpo é terra, nosso corpo ele fala conforme o nosso espírito está ligado à terra. Então, eu creio que esse momento é a arma que acham que tudo eles acham que vão tirar de nós, né? Mas a única coisa que eles não tiram é a nossa espiritualidade, que é a nossa arma maior. E é isso que nós estamos trazendo para agora, para esse momento. E somar com as outras companheiras da Marcha da Margarida será fundamental, porque as mulheres vão fazer à frente desse país nesse momento. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cristiane Julião, sou indígena do povo Pancararu, Nordeste, e me somo aqui às meninas e todas as mulheres indígenas do Brasil e outras mulheres também, nesse momento de reivindicação política que nós estamos vivenciando, cada vez mais difíceis, cada vez com retrocessos, empurrando goela abaixo. E aí a gente vem mostrar nossa cara, nosso poder, nossa força e nossa garra, não nos desvinculando da questão do movimento como um todo, mas mostrando a força que a mulher indígena tem, essa espiritualidade que nós temos, pelos nossos conhecimentos tradicionais, pelo nosso território, porque não existe um sem o outro. Não importa onde nós estejamos, se estejamos no espaço urbano, se estejamos no espaço acadêmico, o que importa é que são espaços que temos direito de ocupar, de participar e marcar nossa presença também. Então, esse momento de reivindicação se soma a outros tantos que já tivemos e outros tantos que provavelmente teremos, porque essa luta é incessante, não para. A gente está aqui, mas em compensação em nossos territórios está acontecendo N violências, N agressões, N violações, e aí a gente vem dizer que a gente está atento sim, e que o Estado tem um compromisso sim de manter os povos indígenas, de respeitar ao menos os povos indígenas, essa demarcação territorial que nunca sai, né? Se for pensar pelo Estatuto do Índio, que há 5 anos deveriam todas as terras ser demarcadas, pelo menos aquelas, nem isso aconteceu.
Então, quando a gente luta pelo território e o espírito, é porque a nossa vida está atrelada a esse espaço, nosso espaço territorial tradicional, mas também outros espaços, que não incide só, não está delimitado ali, só naquele localzinho ali. E também mostrar que a diversidade dos povos indígenas, pelo menos os 305 povos que estão lá listados no IBGE, não se resumem àqueles, tem muito mais, e que os rostos dessas caras de mulheres também não está atrelada só a mulher nua pega de cachorro ao laço e anda nua e pintada. Esses estereótipos precisam desconstruir, precisa valorizar mais ainda esse corpo, essa presença da mulher indígena. Então a gente abre agora um espaço, né, de tempo para quem quiser fazer pergunta e, né, tirar alguma dúvida. Temos aqui. É uma diversidade bem grande, né? São 300 povos, qualquer forma cerca de 100 representados aqui. É representativo, é um terço, é muita gente. Todo o país, como é que é esse desafio para construir essa pauta conjunta, uma pauta em comum, com tanta diversidade? É importante dizer que existe mesmo entre os povos indígenas uma diversidade imensa, mas se tem um lugar que nos une, é no lugar do útero do território. Porque é a nossa primeira morada coletiva, mas é principalmente a nossa primeira morada interior. Então, fazer o chamamento da marcha, território, nosso corpo, nosso espírito, é o lugar que nos une em uma casa comum. E é o lugar que nos une também em um território de ameaça. Porque nós percebemos que se as nossas lutas são as mesmas, os inimigos também são os mesmos. E nós, mulheres indígenas, temos uma compreensão muito colorida, não exatamente clara, de que nós temos sido mortos, atacados, não apenas pela arma do calibre 38, mas principalmente nesse atual momento pela arma do calibre 17. E é nessa frente de luta que nós mulheres anunciamos, nesse lugar da construção da pauta comum também, que é um desafio, mas que é importante dizer que não existe outro lugar da discussão da política pública sem pensar o nosso primeiro lugar, que é o território. Nós temos dito que quando tenta negociar uma educação indígena diferenciada, quando tenta negociar o direito à saúde indígena diferenciada nessa tentativa genocida da municipalização da saúde indígena, estão tentando negociar os nossos direitos. Mas quando tenta arrancar e amputar o direito ao território, estão tentando negociar as nossas vidas. Mais alguém? Acho importante dizer também que a nossa marcha, além de buscar dar essa visibilidade, né, para as nossas organizações, né, a forma como está se organizando, dar visibilidade para as lutas que a gente vem enfrentando desde o território, né, até aqui fora a luta política, é também para dar buscar esse empoderamento, né, nosso, das mulheres, para estar ocupando os diversos espaços para além do chão da aldeia. Né, assumir nas aldeias, nossos territórios, a gente já vem, né, sempre liderando vários processos, mas o momento é da gente estar também trazendo essa nossa voz para ecoar em todo mundo. E nós vamos também ressaltar já essa presença de mulheres que estão espalhadas, né, já em várias instâncias. Como hoje nós temos a primeira mulher indígena eleita deputada federal aqui no Congresso Nacional. Então, depois de 30 anos, né, desde Mário Juruna, que foi ainda antes da Constituição, né, da Constituição Cidadã, a gente tem essa presença indígena, acabou essa ausência. Temos uma voz legítima e de uma mulher no Congresso Nacional. Temos a Shirley Pancará, no estado de São Paulo, eleita co-deputada pela bancada ativista, né? Essa bancada também que é uma forma de estar inovando essa participação na política. Né? Temos hoje a Francinara Baré, que ocupa, depois de 30 anos de coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, temos uma mulher que ocupa esse espaço aí como coordenadora geral, né, e uma coordenação que é paritária, composta por 2 homens e 2 mulheres, e isso não foi dado de graça para nós. Né? É uma luta constante que a gente vem também, né, falando e tentando mostrar e desmistificar essa ideia de que a não participação das mulheres se dá porque é uma questão cultural.
Né? Nós temos que quebrar, romper essa ideia, né, que foi imposta para nós como herança do colonialismo, né, impondo o machismo também nas nossas aldeias. E a gente mostra que violência não é cultura, submissão não é cultura, né, colocar a gente em papel secundário não é cultura, né, e a gente está aqui para mostrar isso, que a gente vai sim aos poucos rompendo essas barreiras, né, sem violência, mas que a gente vai mostrando que nós temos todas as condições, estamos preparadas para assumir qualquer espaço. E isso também se comprova pela presença indígena numa chapa presidencial, né, nas eleições de 2018, quando eu estive ali compondo essa chapa depois de 518 anos. Então, isso para nós também é muito significativo. É importante essa fala da Sônia aí, inclusive, né, de pensar essa marcha agora, nesse momento, né, como ela é significativa e traz para nós essa ligação com as nossas ancestrais. 519 anos depois, nós, mulheres indígenas, estamos reunindo todas nós, nas nossas diversidades de povos, né, para trazer justamente isso, né, para trazer para as mulheres e que as mulheres venham com essa força, né, de pensar que nós estamos retomando. A gente tem trazido muito essa ideia de retomada, assim como retomada dos nossos territórios. Nós estamos retomando os nossos espaços enquanto mulheres indígenas, da qual nós fomos arrancadas pelo processo colonizador, pelo machismo que foi imposto dentro dos nossos territórios indígenas e que veio como mais uma epidemia junto com os europeus, né? Então, pensar que essa marcha para nós é o primeiro passo da retomada do espaço ao qual nós fomos arrancadas enquanto mulheres indígenas. Porque se a gente for pensar, né, o nosso espaço, a nossa presença, o nosso ser enquanto mulher dentro das nossas comunidades, as comunidades, as organizações sociopolíticas e socio-organizacional dos povos indígenas, ela se dá pelas mulheres. Somos nós que construímos os nossos territórios, né? Então, pensar que esse espaço nos foi arrancado. E quando se fala, né, que nós mulheres indígenas, e é muito importante, acho que o principal de tudo, né, como a Sônia falou, é trazer e essas mulheres ter, né, em mente esse colorido de que nós mulheres indígenas somos sim protagonistas das nossas histórias, nós somos sim as mulheres que conduzimos, né, a nossa forma de existir e garantimos a luta pelos nossos territórios. Então, pensar que essa marcha, ela vem justamente para isso, assim, né? Para as mulheres, principalmente para as meninas indígenas, se fortalecer e se encorajar. Eu acho que ela traz esse espírito da coragem, para que a gente retome essa coragem de sim, vamos avançar e vamos ocupar os espaços que são nossos de direito, que são espaços de direito. Então, a gente precisa estar ali, porque a gente precisa saber o que estão falando de nós, o que estão decidindo por nós, e nós é que vamos decidir isso. Acabou o processo de colonização, nós estamos rompendo com esse processo de colonização. O Brasil não tem condições de avançar se não se ter esse respeito aos povos originários, se não se tiver essa garantia de direito dos povos originários. Como que a gente vai falar de política pública se os povos originários estão alheios a essas questões? Se os povos originários não estão dentro desse processo de construção das políticas que são relacionadas a nós. Então agora somos nós, mulheres indígenas, acadêmicas indígenas, mulheres de territórios, nossas ancestrais, as nossas mães velhas que estão nos nossos territórios, assim como são elas que são as guardiãs dos nossos conhecimentos. E nós mulheres somos sim guardiãs dos conhecimentos e dos nossos povos indígenas, e nós estamos aqui para falar isso. Nós estamos rompendo com esse estereótipo que a sociedade indígena tem com relação a nós mulheres e povos indígenas. Tinha uma pergunta? Bom dia. Além da mensagem de empoderamento, que é liderança indígena, vocês têm alguma mensagem particular frente ao governo, atual, que não sei se tem uma vantagem de multiplicar a presença indígena aqui na capital, se tem alguma preocupação, alguma vantagem de aumentar essa presença indígena aqui, para enviar alguma mensagem ao governo, se tem alguma intenção nesse sentido, além da Com certeza, né? Nós não iríamos passar
pelo menos, vamos pensar na mobilização do ATL. São praticamente 15 anos de ATL, que Movimento Terra Livre, aqui realizado em Brasília, quer dizer, com exceção de 2010, que foi no Mato Grosso do Sul, em razão da situação dos guaranis que estavam bem triste, vamos colocar nessas palavras, e em 2012, que foi no Rio de Janeiro pela Rio Mais 20, mas esses anos o acampamento tem acontecido aqui em Brasília. Então, nesses espaços, a gente já vinha construindo, já vinha se percebendo nesses momentos de discussão política, que é o movimento como um todo. E aí, em 2015, a gente começa a pensar numa mobilização pensando em mulheres indígenas pela quantidade que já vinha se participando. Quando a gente faz um movimento como esse, é claro que a gente tem a intenção de marcar presença também em outros espaços. Não só como uma deputada, mas que tenham várias deputadas, mas que tenham várias vereadoras, mas que tenham prefeitos, que tenham vice-prefeitas, pensando na política partidária. E também mulheres que ocupem secretarias, que ocupem espaço, porque a ideia a concepção que nós temos é que, sendo nós, vamos nos entender. Porque tem essa sensibilidade, tem esse fim. E dentro do Estado, são poucas pessoas sensíveis a perceber a questão indígena, a captar essa concepção de autonomia, de empoderamento, de saberes e fazeres, e não empregar uma tutela que ainda insiste que foi, talvez desconstruída no ordenamento jurídico, mas ela existe ainda muito clara, muito intensa nesses espaços institucionais. Então, romper também com esse preconceito institucional também está dentro dessa possibilidade, sim, porque senão nós não faríamos essa mobilização apenas por visibilidade, apenas para dizer que estamos aqui, que existe quantas mulheres. Não é só esse empoderamento para dizer marcar presença numa marcha, é um empoderamento para marcar presença em N espaços, nos mais diversos espaços, nos mais diversos contextos e nos mais diversos temas. É importante dizer também que, diante dessa tentativa do governo de querer nos dividir, que é a tática que eles estão usando, né, de praticar o divisionismo entre os povos, é importante que a gente tenha esse momento para nos posicionarmos enquanto unidade dos povos indígenas contra essa política genocida. Né? Não adianta ter uma posição de uma, de duas, de um indígena e querer usar como se todos os povos estivessem apoiando, né, tudo que ele vem fazendo de ataque, de desmonte da política. Né, porque o desmonte da política dos direitos humanos, o desmonte da política ambiental, o desmonte das políticas culturais, todas afetam diretamente nós. Então, neste momento, nós estamos aqui afirmando e reafirmando a nossa posição enquanto povos indígenas, enquanto mulheres indígenas, que nós seremos os inimigos, as inimigas número 1 da política genocida desse governo. Bom, hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, eu fiquei irada ao ver um memorial cheio de grade em volta. Eu fiquei irada de saber que vai ter a Marcha das Mulheres, que as mulheres estão chegando aqui em Brasília para falar de território, e não deu para entender na minha cabeça por que um território indígena, que é o memorial dos povos indígenas no Brasil, porque eu sou neta de Guarani e me considero Guarani. Eu não entendo por que em Brasília o memorial dos povos indígenas, territórios indígenas, vai ser ocupado por um piquenique. Então, isso não entra na minha cabeça. Então, assim, não entra na minha cabeça. Eu cheguei aqui com vontade de sair chutando essas grades, tudo, e sem entender, porque eu, como Guarani e como apoiadora do movimento indígena em Brasília, a gente sabe que o memorial indígena é um lugar onde os índios usam para tomar banho, usam para dormir, usam para fazer o rezo aqui, porque aqui é um espaço de rezo, usam para fazer churrasco, usam para tudo. Então, por que no dia que as mulheres indígenas estão chegando com uma marcha linda, maravilhosa dessa, falando de território, o território que legitima e que representa a presença indígena aqui de Brasília, além do Recanto dos Encantados do Santuário de Pajé, mas um memorial, por que tem esse piquenique acontecendo? A vontade que dá sair quebrando essas grades tudo. Concluir, nosso tempo já está... Tá bom. Tá?
nós percebemos, discutimos fortemente de que existe mulheres indígenas que vai ser a primeira vez que está chegando aqui em Brasília e que a gente sente muitas vezes no não lugar, porque também é negado alguns territórios para nós, inclusive o Memorial, porque já tinha esse evento, nós questionamos, tentamos negociar, mas que nós infelizmente vamos ter que ocupar um outro espaço, mas nós continuamos nessa frente de luta, de resistência, de ocupar, de desobediência, porque nós, povos indígenas, nós mulheres existimos, porque nós somos desobedientes, nós acreditamos que nessa desobediência faz parte da nossa revolução. E quando as pessoas perguntam se nós, mulheres indígenas, se nós, povos indígenas, vamos resistir frente a esse projeto anti-indígena, anti-ambiental, anti também a política pública, nós falamos que só quem tem cicatriz profunda sabe o remédio que cura. Nós, mulheres indígenas, nossos corpos têm cicatriz profunda, mas nós sabemos o remédio que cura. Então, gente, nós vamos encerrar agora, né? Estamos no tempo já aqui de invasão do tempo do seminário também, mas a gente está aqui, estaremos, né, durante todo o dia, amanhã, depois, então, estamos à disposição também da imprensa, das mídias aí, para a gente poder seguir divulgando a nossa marcha e marcando esse posicionamento, né, e desse protagonismo das mulheres, e principalmente hoje, considerando esse Dia Internacional dos Povos Indígenas, e essa largada das mulheres saindo de todos os territórios para chegar aqui em Brasília em marcha. É isso, obrigada a todos, seguimos juntas.